Vamos aí. Bem, muito boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos com vocês. Vamos conversar um pouquinho, bater um papo aqui sobre a consciência do terceiro milênio. E hoje o tema chama-se Dharana. Agora que vai complicar, né? Já achei a resposta lá. Moisés já está procurando a resposta, tentando saber a diferença de esotérico para exotérico. Parece que já achou a resposta, mas depois eles vão conversar. Então, novamente, boa noite. E nós não estamos aqui fazendo palestra, não estamos aqui dando aula, não estamos aqui fazendo cabeça de ninguém. Nós estamos somente mostrando uma experiência, um conhecimento adquirido durante muitos anos de estudo, de pesquisa, coisa e tal, né? Muitos deles dentro da eubiose mesmo. E aí nós oferecemos esse conhecimento, né, essas experiências para vocês. Então hoje, Dharana, né? Aí vem a pergunta, aí Moisés perguntou, o que era Dharana? Ele pensou que eu fosse me esquecer, mas eu não esqueci, tá? Já está lá escrito, Moisés, olha lá. Intensa e perfeita concentração da mente em determinado objeto interno, com abstração completa do mundo dos sentidos. Em síntese, o sumo controle do pensamento. Pronto. Já começamos andando assim, já pulamos um pedaço aí, né? Então vamos voltar. Da união do espírito com a alma nasce a razão. Da união da alma com o corpo nasce a paixão. Então a ideia aí, vou dizer assim, né? O nosso andar, o nosso caminhar aqui, é justamente, vai me lembrando, né? Então, já achei a resposta. Então a ideia é justamente essa aí, tocar num assunto assim muito sério, muito importante, que as pessoas gostam muito, falam muito, o YouTube está cheio aí, é sobre yoga. Então a ideia, mais ou menos, mas nós estamos mostrando já por outro ponto de vista, onde nós estamos chamando de Dharana. Dharana, o supremo, o sumo controle do pensamento. E o outro detalhe, né, por baixo da letra que mata, refugie como o novo sol, a iluminar-lhe a consciência, espírito que vivifica, né? É o espírito que vivifica. Então as pessoas têm que entender o que está por trás. É o que o Moisés fez agora. Ele me fez a pergunta e ele mesmo já foi procurar a resposta, já achou, e isso aí é importante, né? Saber a diferença do esotérico e do exotérico. Então o esotérico está ligado à parte espiritual, né? Mais sutil, mais elevada, hermética, vai por aí afora. E exotérica é a coisa que é para o mundo, é a parábola, é o conhecimento jogado para o mundo de um modo geral. Então, assim, em rápidas palavras, mais ou menos o que nós entendemos é isso aí. Então, vamos lá. Moisés, o vídeo abriu aqui só depois que eu atualizei a página. Agora está ok. Então, tá bom. Aqui também está legal. Então vamos lá, olha só o que o mestre fala, hein? Olha, o grande é o erro daqueles que confundem o espírito ou inteligência ou nous com a alma psique, não menos os que confundem a alma com o corpo soma. Da união do espírito com a alma, nasce a razão. Da união da alma com o corpo, nasce a paixão. Então nós temos um corpo físico, nós temos a alma, que compõe a personalidade junto com o corpo físico, e nós temos a parte espiritual, que é o triângulo, né, superior, o ego superior, que já falamos aí em várias outras palestras lá atrás. Pode dar uma espiadinha lá, para ajudar também a gente aqui. Então, quando puderem, dá uma olhadinha. Nós temos até os gráficos lá atrás e tudo mais. Então, desses três elementos, né, o corpo, a alma e o espírito, a Terra deu o corpo, a Lua, a alma e o Sol, o espírito. Por isso que todo homem justo, quer dizer, todo homem consciente, que tem a consciência nobre, justa e perfeita, consciente de todas essas verdades, ao mesmo tempo, durante a sua vida física, um habitante da Terra, da Lua e do Sol. Então, isso já dizia, isso era por Plutarco, no livro chamado Isis Sem Véu, da Blavatsky, ou Madame Blavatsky, etc. Helena Petrovna Blavatsky, etc. Né? O que Moisés escreveu aí? Não sei se perdi alguma coisa no início, mas Dharana equivale a yoga? Sei, Moisés. Então, vamos andar um pouquinho mais, que eu já vou responder também, que na frente tem resposta. É que você perguntou e eu adiantei, né? Que é o supremo controle da mente. É um tipo de yoga, etc. Vamos lá. Vamos caminhando um pouquinho mais.
Olha a yoga aí, ó. Dizem os clássicos do ocultismo, é uma filosofia ou sistema que tem por fim dar àquele que a pratica, ou praticar, o poder de se abster de comer e de respirar durante considerável tempo e processo, né? Ainda de se tornar insensível a todas as impressões exteriores. Aí vem a escola iniciática, né? A Fraternidade Branca diz assim: para nós, aquele que pratica yoga visando tais poderes é apenas um faqui e não um yogi. Então, quem procura fazer yoga para se identificar com seu Deus interior, né? Esse é um yogi. Agora, se a pessoa quer poderes, né? Ler a mente do outro e vai por aí fora, não sentir dor, o faqui fica lá durante tanto tempo lá, sem comer, coisa e tal, tudo isso. Então isso aí não leva a nada, né? Não leva a nada mesmo. O embotamento dos sentidos, que é o que acontece. Já o yogi, esse não, ele faz um mergulho dentro de si. Enquanto muitos vão rezar, esses não vão meditar sobre as coisas do mundo, sobre as coisas que ele passa pelo mundo e como resolver esses problemas todos dentro dele também. Porque nós temos muitos problemas na nossa personalidade e nós temos então a fazer como o nosso irmãozinho da maçonaria faz, né? Que eles ensinam, não sei se faz, mas pelo menos ensina, burilar a pedra cúbica, coisa que também fala também na teosofia e também na eubiose. Acho que estou indo melhor, hein, Moisés? Já estou explicando melhor agora. Tal maneira de definir o termo yoga tem provocado tantas perturbações entre os pretendentes à vereda da iniciação, como o próprio termo Deus. Olha a complicação Deus aí. Através de lutas religiosas entre os que se extasiam diante de definições que não podem, de modo algum, expressar com precisão e clareza tudo quanto pertence ao mundo subjetivo. Então, é o caso aí. A yoga, vamos dizer assim, como fazer yoga, etc., é a mesma situação de como explicar o que seja Deus. Cada um tem um estado de consciência, cada um entende de uma maneira o que seja Deus, e na realidade, para saber o que é Deus, o que seja Deus, tem que juntar tudo, né? Todas as consciências do mundo todo, né? Juntar tudo, né? E fazer aquele conglomerado de conhecimentos para poder chegar a um trilionésimo, né? de considerações para entender o que seja Deus. Então é a mesma coisa da yoga. Mesmo porque não é ensinado no mundo que existem os dias da criação que fala na Bíblia. Né? O primeiro dia da criação, o segundo dia, em 7 dias criou o mundo, descansou, etc. Então, para a iniciação, esses dias são sistemas de evolução. Cada um desenvolve uma humanidade tremenda. Os seres das hierarquias criadoras vêm por aí, coisa e tal, vai se formando no trabalho paralelo dos anjos, vai por aí afora. Então, na nossa situação agora, nós estamos no 4º dia da criação, já com o pezinho no 5º dia da criação, que dura alguns milhões de anos. Então, a gente está começando todo esse trabalho, as crianças, né, já trazem essas experiências, esse conhecimento, vai por aí afora. Então, para explicar o que seja yoga para o povão, quer dizer, do 4º dia da criação é uma coisa. Para explicar o que é yoga, o que é Deus, para o pessoal do 5º dia da criação, já é diferente. Já precisa de mais abstração, vai por aí afora. Vamos nós. Ademais, no que diz respeito à yoga, logo se manifesta o desejo egoísta de sobrepujar os demais, quer dizer, que ser melhor do que os outros. De ser, enfim, um homem completamente diferente dos outros, sem falar nos perigos que de tal prática procedem, quase sempre em prejuízo do próximo. Quer dizer, as pessoas querem fazer yoga para ser mais do que os outros, criticar os outros, coisa e tal, fazer viagem astral, isso e aquilo, coisa e tal, e acaba com um prejuízo muito grande na sua evolução. Então, muito cuidado com esse trabalho, né, com essas realizações de yoga. Nesse caso, magia negra e não magia branca, ou aquela que praticam os seres superiores, como guias ou instrutores dessa pobre humanidade
acorrentada nas férreas cadeias da ignorância, qual cometeu, né, amarguradamente e infeliz, como diria Junqueiro, Guerra Junqueiro, na sua mítica montanha, que é o Cáucaso, que tanto vale pelo cárcere carnal ou pote de argila bíblico. Olha aí só, nós vamos encontrar alguma coisa em Guerra Junqueiro, também na Bíblia também já tem a outra forma de falar, e já mostra que nós estamos falando dos estados de consciência diferentes. Quer dizer, Guerra Junqueiro diz de uma maneira, fala sobre a montanha, né, o cárcere carnal, e já na Bíblia nós encontramos os salmistas, etc., falando sobre o pote de argila também em outros, né, em outras pessoas na Bíblia também. Então vamos lá. Yoga, querendo dizer união, né, é unir, né, alinhar o físico, o psíquico e o espiritual, né? Nada mais é do que a adoção deste ou daquele sistema por parte de quem, de fato, só tem a preocupação de se unir ao seu eu superior, ao seu ego superior, à consciência imortal, etc. Na razão do que diz Paulo em Efésios 3, 16 e 17. Todo ser bom pode falar ao Cristo em seu homem interno. Cristo quer dizer consciência, consciência cósmica, consciência universal, tanto vale. E não aquele Cristo que nós conhecemos com o nome de Yoshua Ben Pandira, o Cristo bíblico. Então, dentro de cada um existe um Cristo, e esse Cristo é o Cristo universal, e não aquele homem lá, né, que passou por aquela situação difícil, coisa e tal. Então, vamos nós. Então, as pessoas ficam adorando o Cristo na cruz, mas não fazem o trabalho de se identificar com ele dentro da própria pessoa, que é a sua própria essência divina. Das inúmeras espécies de yoga que se conhecem, sobressaem as que se conjugam com os três corpos de que o homem se compõe, a parte opiniões até hoje divulgadas por serem completamente errôneas. Então é falado na teosofia, na Rosa Cruz, na gnose, se fala no corpo, da alma e do espírito. Já outros já não querem que tenha uma coisa, não tenha outra. Vamos lá, vamos andando que nós vamos chegar lá. Referimos-nos a Hatha Yoga como ciência do bem-estar físico, desde que tal corpo é sustentáculo da alma e do espírito. Que aí é onde que vem mensana e incorporação. Então, uma forma de yoga também, que foi muito também aconselhada pelo professor Henrique, no início, né, no tempo de Dharana, coisa e tal, também foi um nome que foi dado que sustentava a instituição naquela época, né, a Sociedade Brasileira de Obiose. A seguir, Jnana, né, Yoga e não Raja Yoga, como querem outros, porquanto o mesmo termo Jnana ou Jnana tem por étimo Jin ou Jina, que de ser um habitante do astral, né? Quer dizer que ele é um habitante do astral, isso aí. Por esse fato, relaciona-se com a alma, ou psique, de onde o termo poderes psíquicos, né? A Eliana chegou, opa, acabei de pensar nela, ela está aí, ó. Dona Lilica, seja bem-vinda. Então vamos nós. Vamos ver o que a gente vai falar aqui, Moisés, olha lá. Então, mostrando, né, que as yogas, muitas vezes, levam a pessoa para o astral e não para o plano espiritual. Então as pessoas pensam, quer dizer, tudo que é invisível, mas que existe, as pessoas dizem que é espírito, mas nem sempre, né? Nem sempre é o espírito que ali está. Moisés, olha, Eliandro, boa noite, olha lá, a Moisés está falando aí, dona Lilica. Então, por exemplo, os seres da natureza, os gnomos, as fadas, os andinos e tal, espíritos da natureza. Mas será que são espíritos mesmo, né? Qual é a classe deles? Vai por aí afora. Então, tudo isso nós estamos tocando, que lá na frente nós vamos mostrar mais um outro detalhe em cima disso aí. Vamos nós. Olha aí, ó, o mesmo termo espiritismo, usualmente empregado, é errôneo por suas práticas envolverem única, exclusivamente, o mundo astral. O mundo astral não é plano espiritual, né? É um plano intermediário entre o físico e o espiritual. Então, muitos usam, né? Muitos espíritas usam esses nomes assim, mas eles atuam, né? Lógico que não são todos, coisa e tal, blá, blá, blá. Mas tem pessoas que atuam, vou dizer assim, no plano astral, né?
atrai a alma de uma pessoa que morreu, né? E diz que é um espírito, porque ela não enxerga, então, como tudo aqui é invisível, ela diz que é espírito, mas nem sempre é. Nesse caso, animismo ou psiquismo. Normalmente, as pessoas qualificam tudo que é invisível como espírito. Olha o que nós estamos falando. Normalmente, as pessoas qualificam tudo que é invisível como espíritos. Finalmente, Raja Yoga, união real, rege a ciência, etc., ou do mental. Vamos ver lá, vamos completar aqui. Como sede do espírito, desde que acima dele se acham as consciências búdica e átmica. Então, é o que nós já falamos várias vezes, né? Então tem a parte Atman, Bud e Manas, o triângulo superior, o ego superior, etc. Que, a bem dizer, são portas abertas ao tabernáculo divino. No corpo humano, a hipófise tem a ver muito com a alma, enquanto a epífise, a parte sobrenatural ou a parte espiritual. A alma é um conjunto de veículos energéticos que liga o espírito à matéria. Esse é o detalhe, ela é um corpo intermediário. E ele leva essas experiências todas para o plano astral, né? Vamos dizer, ela recebe essas experiências todas, e que a pessoa passa pelo fenômeno morte, então ela deixa o corpo físico, e agora vai viver as suas experiências psicomentais e até espirituais no plano astral. Depois, então, ela passa para o plano espiritual como uma segunda morte. Aí, na dúvida, vem para cá, chama você também, vem estudar com a gente, né? E aí vocês vão procurar saber um pouquinho mais. Vamos estudar o Avasco também, a verdadeira caminho de iniciação do professor Henrique de Souza. Tem tanta coisa maravilhosa aí. Inclusive, tem um detalhe lá na frente, nós vamos falar sobre Dharana. Dharana, o nome da Sociedade Brasileira de Obiose, naquela época, né, lá no tempo já depois de Vitor, teve Samyama, depois Dharana, depois Sociedade Teosófica, etc. São etapas, né, de evolução da própria instituição. Então, no caso, pode-se entrar em contato com o curso de correspondência da Eubiose e ali pedir materiais com o título de Dharana. Então, essa revista, vamos dizer assim, tem coisas do Arco da Velha, de coisas maravilhosas, que já em 1950, 1940, já se falava essas coisas todas. Então, mas fica reservado, a gente encontra muito no sebo, coisa e tal. Escreva por aqui e assistir pelo telefone. Olha, tá. Aí ela chega de tecnologia lá, ela escreve para um lado, vê do outro. Ih, caramba! Multimídia, multiplimídia, Então, por tudo isso, dizer-se que tal união com o todo, pela prática da verdadeira yoga, é feita por 3 caminhos. Que a mesma Vedanta, olha a Vedanta, procura lá, Moisés vai procurar, hein? Vedanta denomina de karma ou ação para o físico, bhakti ou devoção, a mística da fraternidade humana, como o maior de todos os ideais. E Jnana, ou do conhecimento, visão espiritual, sabedoria, gnose, etc. Então está aí os aspectos desse tipo de yoga. Não dá para assistir pelo iPad. Opa, Eliana, não dá para assistir pelo iPad. Tá bom. Muito bem, vamos andando. Todo e qualquer processo de livrar o ego das ilusões do mundo terreno, com a finalidade de unir a consciência universal, é uma yoga. Tudo que você faça, orações, meditações, tudo que você faça um trabalho, você faça um mergulho dentro de você, que você se identifique com a natureza e tudo mais, tudo isso é uma yoga. O trabalho é uma yoga, não deixa de ser. Porque naquele momento você não deixa que os sentimentos, vamos dizer assim, né? Os sentimentos da parte psíquica da alma, ela atue. Né? Ela entre em atuação ali e vem atrapalhar o seu trabalho. Então ali se torna totalmente mental, mas não deixa de ser uma yoga. Então, o pessoal falava muito lá que a maldição que Deus lançou na humanidade é que tinha que viver sob o peso do trabalho, etc., coisa e tal. O pessoal antigamente falava isso aí. Mas é por isso. Mas é uma forma, o trabalho existe como uma forma de yoga. E enquanto a pessoa está trabalhando, não está pensando besteira. A mente largada, a alma solta, é a oficina do diabo. Como é que a pessoa fala? Se bem que tem que saber que diabo é esse também. Né? Não é só assim, não.
Só fala muito de diálogo para descarregar os seus problemas, né? Os seus infortúnios, os seus erros. Na de Patanjali, ou Patanjali Yoga, como a mais importante de todas, existem 8 graus ou estados. Né? Primeiro, Yama, restrição, controle de si mesmo. 2, Niyama, observações religiosas ou antes, alicerçamento do caráter. 3, Asana, posição especial para a meditação, embora que esteja incluída nos bailados iniciáticos, tanto do Velho Egito como da Índia, e posteriormente na Grécia. Então, os mistérios eleusinos, etc. E hoje, de modo velado, na arte coreográfica em geral. Então, na própria coreografia, nas danças, coisa e tal, existe alguma coisa ligada à yoga chamada asana. É um movimento. Se bem que muitas vezes se perde, né? Muitas coreografias estão bem além, estão bem distantes de um processo divino, coisa e tal. De uma realização ou de um processo evolutivo. Tais asanas, ou posições, sempre debaixo de um certo ritmo, traduziam muitas vezes toda a história de um deus do panteão do país. Quando não, mensagens desse mesmo deus ao templo, onde eram praticados semelhantes rituais. Haja vista os bailados exigidos no começo de nossa obra, quer dizer, da aula lá no início, no tempo de Dharana, coisa e tal, né? Que duas moças que se apresentaram lá, e com os pais, coisa e tal, e durante os cerimoniais, elas recebiam lá alguma coisa, uma energia, e aí elas bailavam, coisa e tal, como no tempo do Egito, como no tempo da Índia, e vai por aí afora. Então, os bailados exigidos no começo da nossa obra, todos eles expressando mensagens e divulgações de remoto passado, em referência aos fundadores da mesma obra. Vamos ver lá o que ele vai dizer. E agora o pranayama, né? Pranayama, retenção do hábito para controle de todas as funções orgânicas. A mesma medicina atual, quer dizer, essa atual aí, é lá de tempo, lá é da 1950. Já aconselha essa prática nas crises simpaticotônicas, etc., em relação com o lado solar, do mesmo modo que as vagotônicas com o lunar. E a prova é que as duas narinas estão classificadas nas antigas escrituras orientais como Ida, ou lunar, à esquerda, e Pingala, ou solar, à direita. Então, nós respiramos a cada 2 horas por uma mais forte por uma das narinas. Então, a cada 2 horas, de acordo com as forças sutis da natureza, já temos essa palestra lá atrás, você pode dar uma olhada lá, explicando sobre isso aí. Então, por exemplo, no futebol, coisa e tal, quem pratica isso aí se cansa menos, ou quase nada, vamos dizer assim. Quem sabe dominar o pranayama, né? O prana, essa energia, né? Tem poucos problemas. Você vê mesmo na televisão, quando vai entrevistar os jogadores, os atletas, no modo geral, tudo de boca aberta, né? Gerando água na língua, coisa e tal, né? Coisa e tal, é por aí. Então é por isso, porque eles não conhecem esse tipo de pranayama. Então a pessoa dá uma corrida, coisa e tal, quando ela para, ela polariza a energia através do prana, ou por uma narina ou por outra, e ele recupera quase imediatamente aquela força de novo. E aí, Moisés, como é que estamos indo? Quando a respiração flui por ambas as narinas, recebe o nome de Shushuna, respiração andrógena, dizemos nós, ou equilibrante, etc. Ou seja, quando há o equilíbrio, a pessoa respira pelas duas narinas. Aí, uma isenção também muito grande, vamos dizer assim, em relação às doenças. Não fica doente, não tem doença, não tem nada. Você pode ver que não fica gripado, uma das narinas fica fechada, a outra não. Né? Aí melhorou bastante. Ah, Miguel, Moisés, melhorou bastante, muito bem. Mas vocês incentivando, você falando as coisas aí, tem que melhorar, cara. É porque tem coisas, Moisés, que a gente não pode falar. Se a gente falar, aí é iniciação a domicílio. A pessoa não vai querer aprender, ela vai ter que cutucar a pessoa para ela vir para ela estudar. Este é o momento mais apropriado para semelhante yoga,
principalmente se levada a efeito no Padmasana. Padma, loto, e asana, posição. Neste caso, posição do loto, ou seja, de pernas cruzadas, como se vê nas imagens do Buda, etc. Então, quando a pessoa vê a imagem do Buda, ele sentadinho com a perninha cruzada, ele está em Padmasana. Ele está aproveitando um momento de equilíbrio entre as duas narinas, quer dizer, está respirando de maneira de Sushumna, e aí para fazer a sua meditação, a sua viagem, etc., para dentro de si mesmo. Então existe uma diferença muito grande, né? Às vezes a gente vê a pessoa de idade correndo no futebol, batendo bola, coisa e tal, e tem casos ali que elas conhecem o pranayama. Lá na instituição dela, ela aprendeu, coisa e tal, então tem assim, uma resistência muito maior às doenças e outras coisas mais. Então, Pratyahara, aí já vem mais um passo, é o quinto passo aí, ó. O poder de afastar o mental das sensações físicas. Então, Pratyahara, a pessoa vai treinar, vai aprender, né? vai se autopoliciar para que o corpo não mande na mente dela. Né? A pessoa para, a gente vê muita gente aqui. Né? Por exemplo, aqui, às vezes nós vamos em algum lugar que tem maior coisa e tal. A gente fica observando que as pessoas param, cruzam as perninhas, bonitinho, coisa e tal, finge que não estão mais pensando, e aí você vê as pessoas se coçando daqui, e olha para lá, e fica cansado, e muda de posição, e coisa e tal, e é isso aí. É porque essas energias do plano físico estão incomodando ela. Então é sinal que ela não superou essa parte ainda. E tem pessoas que conseguem fazer uma yoga de 1 hora, de 2 horas, coisa e tal. Ela fica paradinha ali. Mas não também há tanto né? Parar a vida dela toda, vai acabar embotando os sentidos também. Não é o caso se fosse assim, aqueles yoguins lá aqueles faquires lá da Índia, seriam todos deuses, porque o cara fica semanas, até 1 mês, 2 lá, fazendo yoga, já pensou? E não é o caso. Aí chamam de santo. Santo é a mesma coisa. Aqui no nosso caso também, o espiritismo, qualquer coisa diferente chama de santo também. Sexto, Dharana. Olha lá, Miguel, Moisés, Miguel não sei se entrou. Mas olha só, vamos ver lá o que você queria saber. Olha, a intensa e perfeita concentração da mente em determinado objeto interno, com abstração completa do mundo dos sentidos. Em síntese, o som controle do pensamento. Só o que está escrito não vai levar ninguém a se iluminar, não. Tem que treinar, tem que ter um mestre que ensine a pessoa a fazer esse tipo de trabalho. E aí, mais outro, o sétimo potencial, né? Dhyana, meditação, contemplação abstrata ou afastamento do mundo dos sentidos. Melhor dito, estado de isolamento completo. Constitui uma das 6 paramitas budistas. Mais uma palavrinha nova. Vamos procurar lá no dicionário o que são paramitas. Quer dizer, dicionário teosófico, né? O que são as paramitas, né? Vou dar uma olhada lá, são coisas interessantes. Uma vez, com experiências nossas também, né? O pessoal quis fazer uma meditação aqui em casa, e aí foi uma coisa interessante. Todo mundo estava aqui, a dona Lenica estava junto também, coisa e tal. E aí o instrutor ficou ali, junto da televisão, ali, onde que nós estamos aqui servindo de teleprompter para a gente falar. E aí o que aconteceu? Aí começou, né? Vamos fazer yoga de quanto tempo? De meia hora, coisa e tal, vamos lá. Então tem que ser abstrair de tudo. E tudo que aparece na mente, esquece. Né? Porque tudo que a mente mostra, a mente mente. Aquilo não existe. E tal, né? E aí o que acontece? Por fim, dali a uns 3 minutos, ele não aguentou. Ele levantou e tirou o reloginho que estava ali em cima, que estava incomodando ele. Então o tic-tac do relógio, que o tic-tac é relógio a pilha, mas estava incomodando ele. Ele botou o relógio lá no quarto. E daqui nós continuamos escutando o relógio, fazendo tic-tac lá no quarto. Ele disse que lá na casa dele, ele coloca dentro de uma gaveta, enche de roupa em cima, e etc. Mas é um detalhe. Então, quando a pessoa para, coisa e tal, os sentidos dela estão aguçados. No nosso caso aqui, é uma coisa interessante, agora melhorou. Mas no ano passado, no início do ano passado, era assim. Quando nós começamos a fazer a palestra,
Os vizinhos começavam a gritar, até o mudo que morava ali na frente, se cismava também de falar, gritar com o outro, coisa e tal, eu tinha que ver, e aquilo estourava aqui dentro. Mas por quê? Nós abstraímos tudo em relação à alma e estava ligado à parte espiritual. E aí o que acontece? Nessa frequência, o som, ele veio com toda a potência. Né? Da mesma forma que você também pode fazer de maneira tal que você também não escute mais, chega num ponto que não escuta mais, que nós vimos lá no outro item, né? Que você não escuta mais nada. Então vamos lá, oitavo. Está vendo? Já estou acabando. E a prova é que em um dos mantras, hinos do começo da Sociedade Brasileira de Eubiose, o mesmo que nos foi enviado do Oriente. Então o mestre recebeu muita coisa do Oriente, na época da criação de Dharana, etc. Né? A melhor solução é ligar o rádio. Você não vai escutar mais o relógio. Mas aí também tem um detalhe. Aí você tem que fazer alguma outra coisa para você não escutar o rádio. Né? Aí como é que faz? A melhor coisa de fazer é pegar o relógio e botar lá fora, lá na garagem, lá embaixo, deixa lá. É por aí. Então, como é que nós estamos falando aqui, né? Ele está falando sobre as iogas, coisa e tal. Então, a palavra Dhyana, tuas portas de ouro, nos livros da deusa Maia, ou Maiá, quer dizer, ilusão dos sentidos. Quer dizer, os sentidos nos traz também, inclusive com a própria visão. Né? Muita coisa somos traídos, né? O próprio camaradinha lá que gosta de pegar as coisas alheias, coisa e tal, ele conhece mais ou menos esse processo. E ele pega a pessoa, pega as coisas da pessoa, sem a pessoa ver, e a pessoa não é cega. Né? E tem outras coisas mais. Vamos nós. Então, os mantras, né, que faz parte também do nosso trabalho, isso aí tudo faz parte do processo ritualístico e tudo mais. O que mais? Vamos nós. E o Samadhi, olha aí que coisa importante. Samadhi, ou Samadhi. Ou Samyama, que foi o primeiro nome dado à instituição, né, lá em Niterói, etc. Estado de meditação obtido pela concentração no qual o adepto se torna consciente de seu mental superior, e que tanto vale por se tornar um com o todo, a consciência universal, etc. A mesma posição do Buda. Quer dizer, não significa outra coisa. Né? Eu quero dizer que ele está em Samadhi. Ele faz uma viagem, né? Vai para as bibliotecas, vai para tudo, vai em busca de uma caixa, buscar experiência e informações. Então está aí o trabalho, né, mostrando como é que os 8 passos da yoga de Patanjali, que era indicada pelo professor Guilherme Souza, no início desse trabalho, né, da Sociedade Brasileira de Eubiose, naquela época com o nome de Dharana. Por isso traz os olhos cerrados, quer dizer, no caso o Buda, né, ele traz os olhos cerrados, visão para dentro ao espiritual. As orelhas enormes, que muitos criticam sem saber que é apenas um símbolo, na razão daquele que, além de clarividente, é clareaudiente. Então é esse detalhe que muitas vezes as pessoas julgam pela forma, pela aparência, e às vezes aí tem um simbolismo. Já falamos aqui várias vezes, que até mesmo dentro da igreja católica, quando a gente entra lá, tem tantas coisas lá, né, tantos adornos, coisa e tal, né? E aí, tudo ali, a maioria das coisas, tem um significado esotérico. Então precisa de estudar um pouco mais para descobrir aquilo lá, porque muitas vezes eles mesmos não sabem. O que mais? Para não escutar. Então, para não escutar o rádio, você liga a televisão, né? E assim vai. Só que no caso da televisão, você já vai ter outra direção. Que aí você tem som e imagem, olha só, né? Som e imagem, aí já trabalhou mais ainda. O outro era só o som. Agora tem som e imagem, então é obrigado a parar de fazer yoga para ver a televisão. Então tem que tomar cuidado com isso aí, senão vai bagunçar com a sua yoga. As pernas cruzadas, na posição já apontada, como de Padmasana, sendo as mãos unidas e os dedos curvos,
formando a última letra do alfabeto sexto, a letra Shu, ou aquele que alcançou o fim da evolução terrena, de sua evolução terrena, ou seja, o Nirvana. Então, aquela própria posição que ele faz com a mão, né, encostando uma na outra, ali ele está dando um recado também. Vamos acabar. E quanto ao ponto ou sinal que traz na fronte, olho de Shiva, como se chama na Índia, ureus mágico no Egito, como prova a serpente que se vê na fronte dos faraós, em relação à mesma visão espiritual e assim por diante. Vocês já perceberam, né? Já sabem muito bem, os faraós, existe aquela como é que dá o nome ali mesmo? Alguém pode dizer como é que é o nome? Moisés sabe dizer o nome aquele paninho na cabeça do faraó, coisa e tal, como é que é o nome mesmo? A Lica sabe, né? Ou então a Valquíria já tinha falado, né? Então ele usa aquele pano na cabeça, que é verde e vermelho, coisa e tal, lembra? Nome do quê? Aquele paninho que está na cabeça dos faraós, que aqui ele está dizendo aqui que tem um ureus mágico, né? Na fronte dos faraós, coisa e tal. Mas ninguém vai dizer, não, poxa, é isso aí. Então, ele usa aquele manto sobre a cabeça, coisa e tal, e ele é verde e vermelho. Muito bem, ali está ligado a duas energias, né, chamadas Forhat e Kundalini. Aí é mais estudo para pesquisar. Então, vamos ver que alguém fala como é que é o nome, né, daquela. E o outro detalhe, os escoteiros, quando foi criados, o Baden Powell, né, vou dizer assim, aquela Anivesa, parece, essa é que influenciou Baden Powell a criar o escotismo, coisa que o escotismo de hoje não sabe. Mas nas iniciações tem tudo isso aí. Então, inclusive, o lenço, né, no pescoço do escoteiro, um lado era verde e do lado era vermelho. Né? Quando eu fui, era verde, era só verde. Mas nós aprendemos depois, com o tempo, não no escoteiro, mas na iniciação, que haviam duas cores. Um lado vermelho e outro lado verde. Quer dizer, verde para o lado direito e vermelho para o lado esquerdo. É o Menezes? É isso mesmo que está escrito lá? Menezes? Quer dizer que aquele plano que ele usa, tem o nome de Menezes, é isso? Não estou entendendo. É mesmo? Então tá bom. Está chegando. Então é isso aí. Então, o lado, né, do lado do escoteiro, lado lenço do escoteiro. De um lado era verde, do outro lado, vermelho. Então tem o porquê. Existe uma força que está ligada ao nosso lado direito, que chama-se Forhat, e uma outra força do nosso lado esquerdo, que é chamada de Kundalini, Forhat Kundalini. Lembra? Até dizem como é que é, não lembro, Moisés. Mas, sim, foi que eu achei aqui. O nome dela é Menezes. Opa, agora sim, Moisés. E é isso aí. Então, no livro Verdadeiro Caminho da Iniciação, ele explica que quando a pessoa estiver com febre, ela deita sobre o lado esquerdo, né? Que é para neutralizar Forhat, Kundalini, porque Kundalini é fogo, é força, energia, né? Então, com isso, o lado direito, que é Forhat, que é frio, aí a pessoa se acalma em relação à febre que está tendo. O caso também dos hindus, também, da antiguidade, muitas vezes botavam o guarda-chuva embaixo do braço para andar, né, coisa e tal, mas também tinha uma finalidade também. Então, veja um livro chamado Verdadeiro Caminho da Iniciação, do professor Henrique de Souza, que ele explica muitas coisas, inclusive essas aí. Por todas essas razões e outras mais ainda, a nossa escola iniciática ter sido fundada com o nome de Dharana, que eu já falei várias vezes, e seu órgão oficial, naquela época, o conservaram até hoje como uma homenagem àquela época. Então, existe os livros, né, vou dizer assim,
com o nome de Dharana, que para quem quiser estudar é aprender de certo. Dharana serviu, pois, de um sumo controle do pensamento, para que Dhyana abrisse as portas de ouro, a Samadhi, ou Samadhi, além do mais, através de desconcertantes fenômenos psíquicos, que o vulgo denomina erroneamente de milagres. E aí já se fala, né, nas altas esferas, que o milagre não prova a santidade. Né? Às vezes o fenômeno não quer dizer que a pessoa seja santa, não. Ela faz um fenômeno lá, coisa e tal, vai por aí. Então tá aí. Que mais? Somos o dia. Vamos lá, mas no pedacinho já está acabando. E logo chegando o domínio do mental, Dhyana, ligado a Samadhi, ou antes, Buddhi e Atman. Atman, Buddhi e Manas, são os corpos que compõem o ego superior, como o sexto e sétimo princípios teosóficos, para a formação da tríade superior. A própria lei lhe exigir o de Sociedade Brasileira de Eubiose, hoje com o nome de Sociedade Brasileira de Eubiose, além de excelso e significativo lema, que é Spes Mestres in Semine, a esperança da colheita está na semente. Aí Moisés quer pergunta, né? Então vou fazer uma pergunta para mim. Lá na roupa do super-homem existe um S. Eu quero saber se alguém sabe que letra, o que representa aquele S, lá no peito do super-homem, lá no uniformezinho dele, coisa e tal. Lembra? E aí a pergunta está aí. A iniciação está no mundo. Só que a iniciação do mundo, ela é velada, né? São parábolas, etc, né? O S de super. Opa, Moisés, você é inteligente, mas não é não. Não, você bateu na trave. Não, senhor. Quem mais? Dona Lilica, cadê você? O José está aqui com a gente na gravação aqui, ele também não sabe não, ele está esperando. Uma coisa é certa, esse nome, S de simpático, esse nome, né, que é representado pela letra S, ela está nessa página que você está vendo aí de PDF. E agora? Ela está nessa página. Esse nome está nessa página. Se você olhar direitinho, você vai descobrir. Achou? Não achou não, né? Olha, o S de sociedade não é, porque ele não tem sociedade com ninguém, não é mesmo? Qual é a outra que tem S? S de salgado, né? E outras coisas mais. Então aqui você vai ver o nome assim, ó, Spes, né? Spes, Mestres in Semine. Esse Spes aqui é que é esperança. É o S da roupa lá do super-homem. É mesmo? Quando a pessoa assiste um filme, ela deve olhar direitinho, porque muitas vezes, esse pessoal de Hollywood, vamos dizer assim, são inspirados por forças superiores para dar uma dicasinha para as pessoas. E assim, muitas informações são dadas, são coisas maravilhosas, né? Nós assistimos um filme aí, as 5 pessoas que você encontra no céu, né? As 5 pessoas que você encontra no céu. Assistam, é muito interessante aquilo lá, né? Muito bacana. E é tal negócio. Aquele detalhe assim, já falamos uma vez aqui também, na mesa do bar, todo mundo é tudo, faz tudo, eu sou isso, sou aquilo, coisa e tal. Quando sai de trás da garrafa de cerveja, não é nada, né? Então não se usa na iniciação esse tipo de perda de tempo, né? E sim de se conversar coisas para que a pessoa cada vez aprenda mais e melhor. Aí eu falei lá, mas lá, aquilo lá, né? Isso porque todos quantos forem atraídos para suas fileiras, né, da iniciação, desde já representam os arautos dessa civilização de elite que fará seu surto nessa parte do globo, América do Sul, principalmente no Brasil, e para o qual foi a mesma SBE, Sociedade Brasileira de Eubiose, criada. Então essas pessoas, né, que vão tendo um novo estado de consciência e coisa e tal, mesmo sem saber, elas vão fazendo parte de toda uma sociedade de elite para o futuro. Essas yogas hoje já foram incorporadas aos novos estágios de yogas voltadas para a concepção de um novo estado de consciência na formação de um novo edifício humano.
Vamos lá. Essas yogas, hoje em dia, né, já no tempo do professor e tal, daí para cá, já foram incorporadas aos novos estágios de yogas, voltadas para a concepção de um novo estado de consciência, na formação de um novo edifício humano. Então, dentro dos graus aqui, né, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, primeiro grau, segundo ano, as pessoas vão fazendo yogas, né, vamos dizer assim, igual uma escola, mas cada vez vão fazendo etapas e etapas de yogas, né, preparando, sem traumas, o discípulo, né, para ele poder chegar até aquele samadhi que nós estamos falando. Então Moisés já sabe que espécie, né, está na roupa do super-homem. A yoga é como a prece. Sem sentir Deus em si mesmo, jamais o discípulo se tornará um adepto. Já dizia o professor Guilherme de Souza. As ondas de pensamento altruístas e generosas, propagadas no plano da matéria mental, não se limitam a favorecer e beneficiar apenas os que são por elas alcançados. Concorrem para o desenvolvimento e enriquecimento da própria matéria que lhes serve de condução de veículos transmissores. Quer dizer, a própria substância universal, né, ela também está em evolução, ela está cada vez se refinando cada vez mais nos planos de evolução. Então existem os planos mais densos e os mais sutis. E aí o que acontece? Vai cada vez sutilizando os mais densos. E é por aí, é o caso das yogas, para sutilizar a nossa personalidade, a nossa alma. Porque se a alma estiver grosseira, nós não vamos fazer contato com o nosso mestre, com o nosso Deus interior. Por mais que ele inspire, a pessoa não entende nada, não consegue, não chega. Quando muito disse, tive uma ideia, e olha lá. Assim, o leitor, quer dizer, a pessoa que lê as dharanas, leu as dharanas naquela época e tal, e lê agora também, ao manusear as iniciais páginas de seu órgão oficial, quer dizer, dharanas da eubiose, hoje, com as novas publicações, embora que não o saibam, o leitor pratica um rápido estado de dharana, por ter de abandonar o mundo dos sentidos, sob pena de não poder compreender o que por baixo da letra que mata, refúgio como um novo sol a iluminar-lhe a consciência ou o espírito que vivifica. Vitam intendere vero. Então, quando as pessoas pegam um livro assim iniciático, né, vamos dizer assim, um livro assim mais profundo, coisa e tal, e ela se solta do dia a dia, ela deixa de lado as suas experiências e abre a mente para receber novas informações, coisa e tal, e depois meditar em cima daquilo, ela está fazendo uma dharana, um estado de dharana. Esse detalhe. Então, Vita impede de dedicar a vida à verdade. E aí está o nosso trabalho de hoje. Moisés, fala alguma coisa para a gente. Cadê a dona Lilica também? O Miguel não deu para chegar. Né? Vamos lá. Estou esperando, hein? Vamos lá. Mais informações é difícil, porque nós estamos numa palestra pública. Então, cara, prove isso, prove aquilo. Eu tenho que provar, né? Não sou provador, né? O degustador de café, essas coisas todas. Eu não sou provador, não tenho que provar nada. Quando eu quis prova, eu corri atrás, eu vim aqui buscar, né? Então, a Sociedade Brasileira de Eubiose é uma instituição de caráter cultural espiritualista que tem como objetivo o aprimoramento físico, psíquico, mental e espiritual do ser humano. Esse é o objetivo. É uma escola de iniciação mental e espiritual aberta a todos que queiram aperfeiçoar-se no campo da sabedoria inicial das idades, da ciência da vida, e evoluir de forma consciente. Cadê? Parou aqui e voltou. Eita! Já aí está o professor Henrique José de Souza aí do lado, né, direitinho. A iniciação do professor Henrique José de Souza foi ainda superior à dita maiêutica, maia budista, das iniciações antigas, porque não iniciou, e até hoje não inicia, né, apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, mas também pessoas humildes. Quer dizer, toda a classe social pode muito bem entender o seu trabalho. Ensinou, sim, a homens de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimento e de evolução. Mesmo porque também tem um detalhe, né? Às vezes você pode
tratar em miúdo, pegar uma informação mais profunda, né, mais hermética, e trazer para o plano mesmo da forma do dia a dia. Mas só que aí você perde a essência da coisa também. O ideal é que a pessoa pudesse cranear aquela informação, coisa e tal, meditar em cima dela, e aí fazer como é que o Moisés fez também. Foi procurar, responder, coisa e tal, e é isso aí. E outro detalhe, na iniciação também tem uma coisa assim muito importante, né? Chama-se, a coisa chama-se disciplina, né? Saber, ousar, querer e calar. Então, o iniciado, ele toma iniciativa, pelo estudo que ele tem, que ele faz, que ele pesquisa, coisa e tal, que ele recebe, ele toma a iniciativa de fazer as coisas, né? Não precisa que o mestre mande, você vai lá e vai fazer aquilo. Você vai ali e vai fazer uma palestra. Você vai ali e vai fazer um cerimonial esotérico lá, um cerimonial, um ritual. Não, ele sabe que tem que fazer, ele sabe. Então ele se coloca à disposição e faz, e participa, coisa e tal. Então essa iniciativa é que ele exerce o princípio do ousar, saber. Agora, depois do saber, tem um outro problema grave, que é o calar. Ele não pode sair falando para todo mundo. Se ele pega um megafone ali na rua e começa a falar para todo mundo, vai ser preso. Vai. Começar a falar besteira. A iniciação do professor Guilherme Souza tem por fim colocar o discípulo no estado de equilíbrio entre o eu interno e o externo, e o exterior. Equilibrar os dois, né, o ambiente, através do ambiente externo, com o qual é obrigado a se chocar a todos os instantes da vida. Já no caso que nós falamos dos cerimoniais, está aí, ó. O templo não é lugar de religião, e sim de realização. Então as pessoas vão para lá, vão pedir coisa, e vai por aí, coisa e tal, loteria, passar na prova, ali não sei das quantas, coisa e tal. E, no entanto, ali não seria o caso desse aí. Seria a pessoa elevar sua mente ao Altíssimo e entregar as forças do universo, a uma caixa, coisa e tal. Porque tudo que a pessoa manda, ela recebe. Então, se ela manda coisas nobres, justas e perfeitas para a caixa, para o universo vai responder, ela também vai mandar para ela. Né? Se ela manda 10 mil reais, 10 pontos, né? 10 créditos de energia para tal coisa, ela vai receber até com vantagens essa energia. Aí, de repente, tem uma sorte qualquer, aparece alguma coisa assim, mas por quê? É o resultado das coisas que ela faz para ajudar a humanidade, as pessoas de modo geral. Quem chegou lá? Quem é que está aqui? Eliana, Moisés e eu. Ana! Oi, Ana! Olha, eu vou ser sincero, Ana. Eu conheço umas 5 anos. Daí Eliana é Ana? Eliana é Ana? É essa aí que sou eu? Você está falando aí? O dedo gago, né? Digitou só um pedaço e saiu o outro, né? Da palavra, né? Então tá certo. Então tá aí, né? Nosso trabalho. Vejam lá quando falam sobre o espírito, a alma, a mônada, etc. Né? Outras palestras nós fizemos também, né? Tá aí. Então tá o trabalho da Sociedade Brasileira de Eubiose, a liberdade interior. Eubiose, a Centro da Vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Olha a importância desse trabalho. Desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução, né? E a vontade pelo trabalho, e em busca do seu Deus interior, que esse é o objetivo. Eu não sou anã, não. Ana. Não. Então, é mantido também em vários departamentos nas principais cidades, vamos dizer assim, em muitas cidades também do interior, onde tem o curso de correspondência e tudo mais. Então, falando sobre essa revista da Ana, pode entrar em contato, né? Entre em contato com a Eubiose, né? O e-mail da Eubiose, e lá fale com o pessoal que quer a revista da Ana, e eles mandam pelo correio, coisa e tal. Ou então, quem puder vir ou ir a algum lugar que tenha departamento, e compra lá, etc. Né? É baratinha, coisa e tal. E está aí, pessoal, o nosso trabalho, né? Estamos conectados. Prestigiem o Portal de Aquário, www.portaldeaquario.com.br, e logo mais eu vou colocar essa palestra no YouTube. Então vocês poderão também assistir por lá. Sendo que lá tem uma pequena deficiência. Lá não tem o PDF, é só eu falando.
Mas como eu li tudo que estava lá também, e acrescentei bastante coisas, então está aí o trabalho. E é isso aí, pessoal. Dona Eurica, dá um tchau pro pessoal também aí. E semana que vem nós temos... Ô Moisés, semana que vem nós temos uma palestra chamada Panis Existense, ou seja, pão e circo, no tempo lá dos romanos, coisa e tal, mas já ajustada para a situação atual, né, da nossa sociedade, etc. Sociedade, né, do nosso país. Tchau, tchau, grande abraço, tudo de bom, saúde e boa sorte. Grande abraço, tchau.